Na aula do ELU, o conceito de velocidade escalar média. Imagine aí uma viagem que você fez de uma cidade a outra e que levou 4 horas para cumprir 240 quilômetros de percurso. Nessas condições, pode-se afirmar que, em média, a variação de espaço foi de 60 km por hora. Essa grandeza é chamada velocidade escalar média, e para obtê-la é só dividir a variação de espaço pela unidade de tempo. Olá pessoal, cá estamos para mais uma aula de mecânica, particularmente cinemática. Você garotinho, você garotinha que nos acompanham, deve se manter aí ligado, porque realmente mecânica, conforme eu disse lá na primeira aula, é a parte principal, é a parte que mais cai no vestibular no que diz respeito à física. Eu até arriscaria o percentual. 45% das questões da prova de física irá tratar de mecânica, correto? Na nossa primeira aula nós falamos de referencial, repouso, movimento e trajetória. Chegou então o momento de nós avançarmos um pouquinho mais os conceitos, correto? Vamos começar falando de espaço. O que vem a ser espaço? Ora, é uma coordenada de posição da partícula na trajetória. Então, conhecida a trajetória, para eu posicionar a partícula na mesma, eu utilizo um elemento chamado espaço. Portanto, o espaço é tão somente uma coordenada de posição na trajetória. O espaço é um comprimento, é, portanto, medido em metros, quilômetros, decímetros, centímetros, etc. No sistema internacional, nós utilizamos a unidade metro para medir o espaço. Então, essa é a unidade SI, a unidade pertencente ao sistema internacional. Vamos agora falar de uma outra grandeza, a velocidade. Velocidade, basicamente, é a grandeza cinemática que relaciona espaço com tempo. Falemos a princípio de velocidade escalar média. Esse é basicamente o tema da aula de hoje. Então, velocidade escalar média. No vídeo para você, a definição. Olha só, aí nós temos um carrinho inicialmente nessa primeira posição. Correto? O seu espaço é definido por S1. O espaço do carrinho no instante T1 vale S1. Veja que o espaço é definido, é dado em relação a um ponto zero, denominado origem dos espaços. Portanto, no instante T1, não é? O espaço do carrinho vale S1. Posteriormente, instante T2, o espaço do carrinho é S2. Ora, pessoal, houve uma variação de espaço. O espaço do carrinho variou, passou de S1 para S2. Houve uma variação que nós representamos por ΔS. ΔS, variação de espaço. Veja, como é que eu posso obter matematicamente a variação de espaço? É simples, é só fazer a diferença S2 menos S1. Então a diferença S2, espaço final, não é? Menos o espaço inicial, lhe dá a variação de espaço ΔS. Pois muito bem, definimos velocidade escalar média como sendo o quociente ΔS sobre ΔT. É a variação de espaço sobre o respectivo intervalo de tempo. ΔS sobre ΔT. É a primeira formulinha que nós ensinamos para vocês e que vocês não podem nem de longe esquecer. Velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. Veja o vídeo. Olha só que bonitinha aí a fórmula da velocidade média. Velocidade escalar média, variação de espaço pelo intervalo de tempo. E veja que a variação de espaço é aquela diferença que eu dizia. S2 menos S1 e o intervalo de tempo fica dado por T2 menos T1. Veja o detalhe fundamental. A unidade de velocidade no sistema internacional é metro por segundo. O espaço é dado em metros, o tempo é dado em segundo, portanto a velocidade é definida em metro por segundo no sistema internacional. E aí você dirá, Elu, mas eu estou familiarizado com quilômetros por hora, porque no dia a dia utiliza bastante aí o quilômetro por hora. Como é que fica? Não pertence ao sistema internacional? Não pertence. Veja, o quilômetro por hora, embora seja muito usual, não pertence ao SI. Agora, tem jeito de transformar de quilômetro por hora em metro por segundo e vice-versa? Tem, e é facinho. Para você transformar, veja, de quilômetro por hora em metro por segundo,
basta você dividir por 3,6. Por exemplo, 72 km por hora correspondem a 20 metros por segundo. Basta você dividir por 3,6. E claro, tem jeito de voltar, passar aí de quilômetros por hora, aliás, de metros por segundo para quilômetros por hora. Na volta, eu multiplico por 3,6. Por exemplo, 30 metros por segundo, multiplicando por 3,6, equivalerão a 108 km por hora. Muito bem, pessoal, velocidade é então a relação espaço-tempo. Velocidade escalar média traduz a rapidez média com que o espaço varia. Nós temos aí no nosso dia a dia vários casos em que a velocidade é fundamental. Por exemplo, numa prova de pedestrianismo de 100 metros rasos, por exemplo, ganha aquele que tiver a maior velocidade em média. Numa prova de 100 metros rasos, os atletas chegam a cumprir a prova em aproximadamente 10 segundos, o que significa uma velocidade média de aproximadamente 10 metros por segundo. É claro, em alguns pontos da prova a velocidade supera esse valor, em outros fica aquém, em média 10 metros por segundo. Aí um bando de cavalos selvagens, correto? Os cavalos, eles galopando, eles têm uma velocidade em média próxima de 60 km por hora. Então, velocidade de cavalos a galope, em torno aí de 60 km por hora. Aí, o famoso Papaléguas, é o nosso amigo Papaléguas. Esse corre bastante, ele pode atingir 60 ou 70 km por hora. Carros de Fórmula 1, dependendo do circuito, não é? Pode-se determinar uma velocidade média em torno de 180 a 190 km por hora. É evidente que em certos pontos do circuito a velocidade supera esse valor, em outros pontos fica aquém desse valor. Esse seria um valor médio. Então, em média, o espaço varia em torno de 180 km a cada hora. Então, você viu que a velocidade média é uma grandeza do nosso dia a dia, extremamente relacionada, não é, com o nosso dia a dia. É algo que nós não podemos tirar de mente. E para a gente se familiarizar com aquela formulinha, nada melhor do que fazer um exercício. Agora, seria bom que nós colocássemos aqui para vocês ainda duas velocidades importantes, antes de fazermos o exercício. A velocidade do som no ar. O som se propaga no ar, pessoal, com velocidade em torno de 340 metros por segundo. É uma velocidade notável. Então, em cada segundo, o som se propaga ou percorre 340 metros por segundo. E uma outra velocidade hiper importante é a velocidade da luz no vácuo. 300 mil quilômetros por segundo. É a maior velocidade real, é a maior velocidade concebível. 300 mil quilômetros, eu disse, por segundo, velocidade da luz no vácuo. E agora sim, o nosso primeiro exercício. Aí está no vídeo para você. Veja lá, nós temos o Sol, correto? E a Terra. Distância Sol-Terra aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Aí está, esse é um dado do problema. Por outro lado, a luz se propaga com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, conforme eu dizia. A pergunta que eu proponho: quanto tempo a energia solar, a luz solar, demora para atingir o nosso planeta? Quanto tempo a luz gasta para viajar do Sol até nós? Ora, vamos lá. Olha aí, os cálculos. Primeiro nós temos o espaço a ser percorrido, 150 milhões de quilômetros. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Fórmula, velocidade, delta S sobre delta T. Correto? Eu quero tempo. Então, o tempo é o espaço dividido pela velocidade. Não é isso mesmo? Ora, com a formulinha na mão, eu vou então substituir os dados, observando se os dados estão no mesmo sistema de unidades. Veja bem, o comprimento está expresso em quilômetros, a velocidade em quilômetros por segundo. Então, as velocidades são as unidades são coerentes, compatíveis. Então, eu posso dividir 150 milhões divididos por 300 mil, irão dar aí um tempo de 500 segundos. 500 segundos correspondem a 8 minutos, não é? E 20 segundos. Então, essa é a resposta. Se num determinado instante o Sol apagasse, apagou, quanto tempo depois desse evento nós daríamos notícia de que o Sol apagou, nós saberíamos que o Sol apagou? Aproximadamente depois de 8 minutos e 20 segundos, correto?
Até ali a gente ainda continuaria recebendo aquela energia que estaria transpondo o espaço entre Sol e Terra. Muito bem, pessoal, um outro exercício para a gente sedimentar essas noções. Aí está. Nós temos um carrinho que é policiado pelo nosso herói, o Micrinho, ao longo de um trecho de 1000 metros. Então veja você, são 800 metros e mais 200 metros. No primeiro trecho, chamado aí de AB, um trecho de extensão 800 metros, o carro tem uma velocidade, veja bem, dada, conhecida, de 120 km por hora. Acontece que a maior velocidade, a máxima velocidade nesse trecho é de 100 km por hora. Correto? A pergunta: que velocidade o carro deverá ter no trecho final, né, para o motorista não ser multado pelo Micrinho? Né? O Micrinho é malvado. Então veja bem, qual é o valor da velocidade do carro nessa etapa final para o carro não ser multado? Muito bem, pessoal, então vamos aos cálculos. Né? Nós sabemos que a velocidade média é determinada por ΔS sobre ΔT. Daqui nós tiramos que o tempo é o espaço dividido pela velocidade. Não é isso mesmo? Muito bem, o tempo gasto no trecho AC, no primeiro trecho, seria o espaço, são 800 metros, 0,8 quilômetros, dividido pela velocidade daquele trecho, que é 120 km por hora, note bem, certo? No trecho BC, o tempo fica determinado dividindo-se o espaço a ser percorrido, 200 metros, ou 0,20 km, sobre a velocidade incógnita, não é isso mesmo? Bom, equacionado isso, nós vamos então ao passo seguinte. Veja bem, olha lá, a velocidade total no trecho AB seria o espaço total dividido pelo tempo total. Mas o espaço total, ele fica determinado pela soma dos espaços parciais, né? Seria o primeiro comprimento mais o segundo, seriam 800 metros mais 200. E o tempo total é a soma dos tempos parciais, note você, não é? Bem, a velocidade média permitida, eu dizia 100 km por hora. Então substituo. Os comprimentos aí estão, correto? E, por outro lado, eu substituo os tempos equacionados na tela anterior. Ora, pessoal, o nosso problema, então, está em calcular, em obter esse V. Está meio enroscadinho aí, né? Está meio difícil de obter. Mas veja a tela seguinte, que não é tão difícil assim. Veja lá. Eu tirei o mínimo, né? O V subiu, tudo bem. Continuando aí os cálculos. Eu passo esse denominador todo para o primeiro membro, ele vai multiplicando por 100, então fica aqui 8V, não é? Mais 240 tem que ser igual a 12V. Somando os termos semelhantes, você vai obter que 4V é igual a 240, o que significa uma velocidade de 60 km por hora. Então essa é a velocidade do carro naquela última etapa, para o motorista não ser multado pelo Micrinho. Vai estudando cinemática. Cinemática é muito importante. Não perca as nossas aulas e até a próxima vez.